Nesse instante eu passo a palavra à minha filha Joyce. Ela vai usar da palavra e o grupo de cantores do coral da Igreja Batista do Ipiranga, eles já estão apresentados. Aqui está o nome de todos eles na primeira página do boletim. Eu brinquei com a Meire, eu falei, alguma igreja já fez isso? Só Vila Pires. São muito bem-vindos, viu, queridos irmãos? Pastor também, que logo vai estar usando da palavra aqui nesta noite. Graça e paz, irmãos. Para nós é uma alegria, é um privilégio. Aqui não há muitas apresentações à minha pessoa, porque eu sou dessa casa também, né? E como muitos aqui sabem, eu saí daqui da Vila Pires só para me casar. Cheguei aqui com 5 anos de idade, então toda a trajetória cristã de vida é nessa casa, nesse lugar, junto com os amados irmãos que pertencem também a essa igreja. Mas, em especial, agradeço também aos irmãos da igreja a qual eu sirvo hoje, a Igreja Batista do Ipiranga, na pessoa do pastor titular, pastor Nelson Pacheco. Muito obrigada, irmãos, amigos. Vocês são muito bem-vindos aqui, assim como meu pai já disse. E é uma alegria, acredito que é um desejo antigo nosso de ter vocês aqui, né, para juntos somarmos aqui na programação dessa igreja e, em especial, celebrando, começando esse mês de dezembro, né, meus irmãos, com muita alegria, celebrando o Natal de Jesus. O Wesley, meu esposo, também não precisa de muitas apresentações, mas é o ministro de música da nossa igreja ali e que tem toda a direção geral do nosso coral. E o que vocês vão ver aqui nesta noite é uma adaptação daquilo que vai ser apresentado nos dias 20 e 21 de dezembro, lá também na nossa igreja, em forma de musical. Não é um musical, nada mais é do que um conjunto de músicas e mais o teatro. E eu quero convidar vocês aqui, tanto da Vila Pires, você que está aqui, que nos visita, se puder, esteja pelo menos no sábado lá conosco, no dia 20, para também estar com a gente naquele musical que vai se passar, vejam vocês, ó, Benedito e Ivone, no ano de 1900. No ano de 1900 vai se passar o nosso musical Estação Nascimento. Então, vocês estão convidadas para estarem lá. Mas nós estamos aqui e vamos fazer também o nosso melhor para o Senhor, porque Ele merece, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Amém? Amém. Satisfação estar aqui, então, com os irmãos. E nós vamos dar início, então, à programação. Maria era uma jovem simples, mas escolhida por Deus para um grande milagre. O anjo anunciou que ela seria mãe do Salvador e, com o coração humilde, ela respondeu: que se cumpra a vontade do Senhor. José, um homem justo, também recebeu a visita de Deus em sonho. Ele não precisava temer. O que acontecia com Maria vinha do Espírito Santo. Então, com fé, José decidiu caminhar ao lado dela. Os dois viajaram até Belém, e foi ali, na simplicidade de um estábulo, que Jesus nasceu. Maria acolheu o menino em seus braços e José permaneceu ao lado dela, guardando sua família. Naquela noite, o céu tocou a terra, e o amor de Deus se revelou em forma de criança. Assim, nasceu Jesus, o Salvador. Maria,
os olhos meus é pedir um grande favor, ou é um sonho muito além de mim. Não há explicação pra falar o que estou sentindo. Falta força até pra respirar. Ficará bem se tiver meus olhos. Quem sou eu que o céu conheça o meu nome? Quem sou eu pra vir um anjo dizer: Deus te escolheu e te usará pra carregar teu santo, meu filho e Salvador. Ó José, alegre a ti, pois o poder de Deus está em Maria habitará, e mais serás, e mais serás, e mais serás de um bebê. Posso chamá-lo filho, ou seria muito familiar? Como saberei o que fazer? Falo o seu nome, o sussurro aleluias, quando vir um pequenino rei, tudo eu farei. Mas posso eu chamá-lo filho? Talvez nunca esquecerei, pois um homem simples sou. É muita honra ser o pai, que o teu reino venha, meu filho e Salvador. Tudo que o anjo me disse gira em minha mente. Oh, é tudo tão impressionante e é tão divino. Tão divino, talvez nunca entenderei, pois um homem simples sou. É muita honra ser o pai, que o teu reino venha, meu filho e Salvador. Meu filho e Salvador.
os pastores vigiavam seu rebanho. Enquanto isso, o silêncio cobria os campos. Nada anunciava que aquela seria a mais extraordinária noite da nossa história. E de repente, o céu se iluminou e o anjo do Senhor apareceu. E ele disse: não temam, pois trago boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E na mesma hora muitos e muitos anjos apareceram louvando. Poderosos que ouviram primeiro esta boa notícia, mas sim os simples, os trabalhadores. Deus escolheu aqueles que ninguém escolheria. E os primeiros foram os pastores de ovelhas, que trabalhavam no campo, quando de repente um anjo apareceu para eles, contando as boas novas de alegria. Jesus havia nascido. Pastores estão chegando, vieram ver o bebê. O encontraram na manjedoura, noite gloriosa será. Noite gloriosa será. No céu os anjos cantam, aleluia, deixa a terra ver o Rei. O amor chegou a nós, celebramos, Cristo Rei nasceu. Cristo Rei nasceu. Maravilhados, os pastores não conseguiram esconder. Compartilharam as boas novas, de glória a terra se encheu. Sim, de glória a terra se encheu. No céu os anjos cantam, aleluia, deixa a terra ver o Rei. O amor chegou a nós, celebramos, Cristo Rei nasceu. Cristo Rei nasceu. Glória, glória, glória ao Rei que nasceu. Glória, glória, glória ao Rei que nasceu. No céu os anjos cantam, aleluia, deixa a terra ver o Rei. O amor chegou a nós, celebramos, Cristo Rei nasceu. No céu os anjos cantam, aleluia, deixa a terra
disseram a Jesus: não há lugar. Hoje, ele ainda bate a porta do nosso coração. O que falta para que ele encontre espaço em você? Basta abrir, basta deixar entrar. Quando Jesus tem lugar, a paz nasce, a esperança renasce e o Natal acontece de verdade.
naquela noite silenciosa, a luz nasceu em Belém. O céu se encheu de glória, os anjos anunciaram, e a terra recebeu o rei. Diante da manjedoura não havia grandeza humana, mas havia majestade, o Deus eterno feito menino. E assim como os pastores, os sábios, nós também nos aproximamos com reverência, porque o Natal nos chama a uma única resposta: adorai ao Rei. A história não termina na manjedoura. A mesma palavra que anunciou sua vinda declara: ele voltará outra vez. Não como um bebê, mas como um rei. Não em silêncio, mas em glória. Não para ser rejeitado, mas para reinar para sempre. Neste Natal, enquanto lembramos aquele que veio, preparamos também o coração para aquele que virá. Porque o Salvador nasceu em Belém. Porque o Salvador que nasceu em Belém é o mesmo que voltará para buscar os que o esperam. Natal aponta para a promessa. Jesus veio e Jesus voltará. Por sua glória, lembrem
vindo aqui pra nos salvar. Mas a próxima vez, cercado por sua glória, pleno em todo o esplendor, ele voltará, pois é o Rei dos Reis, e reinará pra sempre. Cristo em breve há de retornar, virá nos buscar. Quando a hora que chegar, Cristo em glória voltará, os remidos levará. Aleluia, aleluia. Na próxima vez, celebrado por sua glória, pleno em todo o esplendor, ele voltará, pois é o Rei dos Reis, e reinará pra sempre. Cristo em breve há de retornar, virá nos buscar. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Se você foi abençoado no seu coração e na sua alma com essas lindas canções que traduzem o verdadeiro Natal de Jesus, diga bem forte, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ouvir a palavra de Deus falada, Bíblia Sagrada. Eu convido aqui à frente o pastor Daniel Souza. Ele é um dos pastores da Igreja Batista do Ipiranga, pastor auxiliar. É uma alegria muito grande recebê-lo. Onde está? Ali. Ele vai nos comunicar a palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo e bendito, suplicamos uma unção especial na vida do pastor Daniel, que agora usa da palavra, vai abrir a Bíblia Sagrada, vai ler e vai expor a sua mensagem para a compreensão de cada um de nós. Toma-o nas tuas mãos e usa-o com poder, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre nós nesta noite. Amém? Que noite linda, que noite extraordinária. É espetacular quando a gente canta a respeito da vida e da obra de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é a nossa alegria, a nossa paz. Ele é aquilo que pulsa nas nossas veias. Então eu queria, primeiramente, antes de mais nada, agradecer aqui o convite, agradecer ao pastor Joel, agradecer aqui à Igreja Batista de Vila Pires pelo carinho, pelo convite. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Trago também um abraço do pastor Nelson Pacheco, presidente da Convenção do Estado, pastor titular da nossa igreja. Quando soube que eu estaria aqui, ele me pediu para que transferisse aos irmãos um abraço, em especial ao pastor Joel e a toda a igreja. Então sintam-se abraçados pelo nosso pastor Nelson Pacheco. Amém? Amém. Mas irmãos, falando de Natal, o Natal é a festa talvez mais linda, uma das mais lindas. Eu gosto de comemorar sempre duas datas: o Natal, o nascimento de Jesus, porque tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. E sobre a Páscoa, essa é outra data que eu gosto muito de comemorar a respeito da ressurreição de Jesus. Aliás, são as duas festas que dão sentido à nossa existência, à vida do cristão, né? Então, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 9. Isaías, ele é um livro de um profeta que está profetizando para o reino do sul. Havia uma divisão no reino de Israel. O reino do norte era composto por 10 tribos e o reino do sul composto por 2 tribos. Então, quando Isaías está profetizando, o reino do norte, por causa do seu pecado, já havia sido tomado, invadido pelo exército assírio e levado cativo. E Isaías então está profetizando para o reino do sul. E no reino do sul existe uma profecia a respeito do Natal. Vocês sabiam disso? Isaías capítulo 9 vai falar a respeito do Natal. Então, se você puder, abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? Diz assim, eu estou com a versão NVT, tá bom, meus irmãos? Então, se a sua versão tiver um pouquinho diferente, não tem problema. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas, para os que habitam na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isto aconteça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós bendizemos o Teu nome e Te adoramos, porque não há outro como Tu. Te pedimos nesta hora, fala ao nosso coração por intermédio da exposição da Tua palavra.
Que a Tua palavra caia como uma boa semente nos nossos corações. Que seja como uma semente que caia numa terra que germine, cresça e dê frutos para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Fala-nos, Senhor, a respeito desta data tão especial que celebramos. O nascimento do Teu Filho, do Teu único Filho, da qual o Senhor não nos negou, mas por causa do Teu amor, o Senhor nos deu este menino. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos plenamente agradecidos. Amém. Meus irmãos, o texto começa assim só para a gente entender. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. A pergunta a primeira coisa é, para a gente entender o texto, né? Que tempo de escuridão e desespero é este que o profeta está dizendo no nome de Deus que não durará para sempre? E aí ele cita, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Então a gente precisa entender primeiro o contexto deste texto, para entender depois todo o seu sentido e o que tem a ver com o Natal, e tudo a ver com o que tem a ver conosco. Então a primeira coisa, que esta é uma profecia em que Deus está dando ao profeta Isaías a respeito do juízo que ele traria sobre o reino de Judá. O reino de Judá era um reino que estava longe de Deus, estava tendo posições de idolatria e imoralidade sexual. Eles estavam longe daqueles princípios outrora ensinados por Davi, o seu rei. Eles viraram as costas para o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso Deus estabelece um julgamento de levá-los cativos, presos por uma outra nação. Mas é claro que o Deus de Israel, quando ele julga o seu povo, ele nunca julga para destruição, mas ele julga no sentido de correção. Por isso que ele diz, neste tempo, ou seja, quando vier o cativeiro, um tempo de escuridão em que vocês serão escravizados, serão dominados por uma outra nação, em que vocês serão levados cativos, será um momento de escuridão e de desespero, serão separados das famílias de vocês, submetidos a uma nova cultura, agora um novo jugo, um peso sobre vocês. No entanto, este peso não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios. Ele cita então Zebulon, Naftali e a Galileia dos gentios. Estas duas cidades, essas três cidades estavam no extremo norte de Israel. É por onde então viria a invasão do exército assírio-babilônico. Então, é neste sentido que ele está falando, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Então, no primeiro momento é desespero, mas não durará para sempre. Depois ele cita o domínio sobre a invasão do norte, sobre Zebulon, Naftali, sobre a Galileia, mas ele continua dizendo, mas tem uma estrada entre o Jordão e o mar, e essa estrada se encherá de glória. E aqui começa a nossa interpretação. Porque no verso 6, meus irmãos, agora para começar tudo isso fazer sentido, o texto do verso 6 começa, pois um menino nos nasceu. Ou talvez na sua versão está dizendo, porque um menino nos nasceu. Ou seja, este versículo começa como uma conjunção coordenada de conclusão. Portanto, porque o menino nos nasceu, ou pois o menino nos nasceu. Ou seja, os textos anteriores estão falando a respeito do que este menino produzirá quando ele vier. Por isso que o verso 6 começa com uma conjunção coordenada. Pois, porque, ou portanto, este menino nascerá. Só que no verso 1, ele já começa a falar a respeito deste menino.
Porque no final do versículo ele fala de uma estrada. É exatamente essa estrada que sai lá do rio Eufrates, do Jordão, e vai até o Egito. Exatamente logo quando Jesus nasce, né? E o próprio Deus encarnado é levado por José até o Egito. Então aqui começa então a profecia a respeito deste menino. E o texto fala que este menino irá produzir. Então, meus irmãos, a gente precisa começar a olhar para o texto agora e entender um momento de escuridão, de trevas, e ao mesmo tempo que não dura para sempre. Uma terra que é invadida pelo norte, mas também ela passará por ela aquele que seria o Salvador desta humanidade. E não é assim muitas vezes na sua vida? Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você veio parar aqui. Talvez muitos de vocês vieram pelo convite que foi entregue neste final de semana para comemorar o Natal. Talvez você entrou aqui hoje e talvez muito parecido com esta terra de Israel. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim: eu vim parar aqui, mas a minha vida está um caos. A minha vida tem estado um desastre. Parece que para onde eu olho ou para onde eu corro, eu não vejo saída. As circunstâncias que a vida tem me imposta, ou talvez os problemas que eu muitas vezes acabei gerando e não percebi, me deixou no meio de uma situação caótica. Talvez você com anos de cristianismo, mas em algum momento foi negligente na sua vida de dedicação, de oração, de jejum, de meditação no texto bíblico, na sua devocional e intimidade com o Deus vivo, e talvez as coisas deste mundo começaram a tomar conta do seu coração, e você gradativamente foi ficando mais longe deste Deus. Talvez seja assim que você se encontra hoje. Mas aí o texto continua falando deste menino. Quando ele passará por essa estrada, o texto diz assim: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Observe que o texto está falando que o menino que nasceria no tempo certo, traria luz para este povo que outrora jazia na escuridão. E o que é que significa esse menino trazer luz? Ora, luz significa descortinar, revelar, tornar conhecido algo outrora que era misterioso ou que não era conhecido. E não é exatamente assim quando Jesus nasce, quando ele se torna homem. João capítulo 1, verso 14, o texto diz: e o verbo, se referindo à pessoa de Jesus, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, este menino que nasceria e que nasceu, ele é um ser glorioso. Ele é aquele que descortina e que nos traz grandes revelações. E talvez na escuridão da vida e nas dificuldades da vida, quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos que ele, quando entra na nossa vida, quando nós permitimos, o convidamos para pertencer à nossa vida, e estamos navegando no barco agitado deste mar em que nós estamos vivendo, não é ele, porventura, que acalma as tempestades da vida. Não é este menino que nos descortina quando ele grita ao vento e à tempestade que muitas vezes nos assolam e tira a nossa paz, para que tudo aquilo se acalme, e ao mesmo tempo tudo se acalma. E os discípulos e nós outrora perguntamos: quem é este que até o vento e a tempestade acalmam? Ou seja, quem é este menino que agora tem domínio sobre a natureza, senão o próprio Deus que tem domínio sobre ela? Quem é este menino que vem a este mundo, que quando cresce, se configura na pessoa do bom pastor?
Ele diz claramente: eu sou o bom pastor. Ele é a luz que mostra como é que se cuida de alguém, como é que se cuida das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, como é que está o seu coração, se ele está chorando, ferido, se você veio simplesmente para ouvir a mensagem do Natal, de um coro cantando, mas este menino que foi revelado, da qual nós celebramos o Natal, ele é aquele que é apresentado como o bom pastor. E que, se precisar, ele sobe morros, ele desce ribanceiras, somente para encontrar aquela ovelha, aquela pessoa que lhe pertence. E provavelmente, se você entrou aqui nesta noite, é porque é a luz que nasceu há 2000 anos atrás, um dia planejou nesta noite encontrar você e mostrar a você que Ele está disposto a cuidar de você, cuidar das tuas feridas, das tuas chagas, com o seu amor imensurável, inabalável, te botar no colo se preciso for, caminhar com você, te dar um novo nome. Este menino, outrora nascido, ele cuida de cada um de nós e se revela também como o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho pelo qual o homem possa encontrar libertação para a sua alma. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O povo que estava chorando, agonizando, em desespero, encontra a luz em um único menino, em uma única pessoa. Este menino é a ressurreição e a vida. Este menino é o bom pastor. Este menino é o caminho, a verdade e a vida. E o texto continua: além dele ser a luz, o texto diz que ele é a nossa própria alegria. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Por que que este menino, nascido lá em Belém da Judeia, é a nossa alegria? Porque outrora todos nós um dia estávamos caminhando longe desse Deus, assolados pela escravidão do pecado e pelas dificuldades da vida, e em Cristo Jesus nos trouxe liberdade, uma nova vida. Hoje nós passamos por problemas e por dificuldades, todos nós sem exceção, mas este menino nos traz esperança de uma vida eterna no porvir. Hoje nós cantamos, nós celebramos este menino que nasceu há 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo em que as dificuldades vêm sobre nós, nós não nos abalamos por ela, porque os nossos olhos estão na esperança de que um dia Ele vai voltar de novo. Ele prometeu que iria, mas Ele também prometeu que voltaria. Os profetas anunciavam que Ele viria e Ele veio, e aí Ele encarna, Ele diz que morreria e morre. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E quando estava aos olhos de todos e estava subindo aos céus, Ele disse que voltaria. Portanto, Ele vai voltar. Mas Ele não voltará simplesmente por voltar. Ele voltará para buscar o seu povo. Este menino, nascido há 2000 anos atrás, é a luz de Deus. É a luz de Deus que cuida do seu povo, que revela a sua obra, o seu ministério, mas também que traz alegria por causa da esperança que está proposta. A nossa vida não é fácil. Nós temos muitas dificuldades. Ser cristão neste mundo não é fácil. Jesus disse que nós seríamos perseguidos porque nós somos fiéis a Ele. Nós andamos na contramão deste mundo. Jesus disse que o mundo nos odiaria, nós seríamos assolados. Esta é a verdade. Mas a alegria que nos está proposta é muito maior. É por isso que quando vem as lutas, as dificuldades, as enfermidades,
nós não olhamos estas circunstâncias. Os nossos olhos estão naquilo que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, quando o Senhor mesmo, der a sua voz de comando e o arcanjo soar a trombeta, então Ele mesmo descerá do céu, nas nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos uniremos a este Senhor nos ares. Este menino nasceu com o propósito de trazer luz, de descortinar a sua vida, o seu ministério, revelando exatamente quem Ele é na pessoa de Cristo, bom pastor, ao mesmo tempo de trazer a alegria da esperança, mesmo nas dificuldades deste mundo. Quando passamos por elas, olhamos para Ele e temos a alegria que nos está proposta. É por meio dEle que nós somos reconciliados com Deus. É por meio de Jesus, por meio deste menino que foi nascido, que o propósito original da criação foi restabelecido. Qual foi o propósito original da criação? Quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, qual que era a alegria e o prazer de Deus? Ao entardecer, Ele descia todos os dias. Quando aquele sol começa a se pôr, e começa aquele crepúsculo bonito, aquela pintura artesanal do Criador. O céu há uma mistura de azul com amarelo, alaranjado com vermelho, aquela coisa mais bonita que só Ele podia fazer na sua multiforme graça. Ele descia para conversar com o homem, no popular, para bater papo com a sua obra-prima. E não é isto, exatamente isto, que este menino nos proporciona de alegria. Quando nós estamos alegres, nós vamos à presença de Deus com cânticos de alegria, com júbilo, e entramos na presença dEle e o louvamos e o adoramos com ações de graça, por tão grande salvação, por coisas que Ele tem feito na nossa vida, por Ele ter nos revelado a pessoa bendita do Deus triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós choramos na sua presença de alegria e gratidão. O nosso coração se enche de prazer e de satisfação, e parece que um fogo entra de dentro de nós e pulsa nas nossas veias o nome de Jesus de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo, naquele quarto de oração. Não é assim? Isso enche a nossa vida de alegria, mas ao mesmo tempo esta alegria proposta por Deus, ela acontece, da criação acontece nos momentos de dificuldade, quando a gente se ajoelha no nosso quarto de oração, e as lágrimas muitas vezes não são de alegria, mas a presença de Deus, daquele Jesus, daquele menino que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós estamos ali, muitas vezes, às vezes, com o coração apertado, entristecido, e nós vamos até a presença dEle, e é aqui o propósito. Olha que alegria, meus irmãos, e nós tornamos diante dEle conhecidas as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos problemas, e de repente, sem qualquer explicação, aquele quarto é invadido por uma presença tão doce e consoladora. Meus irmãos, isso remete ao Éden, uma presença que invade, e de repente a gente começa a cantar louvores e a bendizer o Deus da nossa salvação, e daqui a pouco os problemas já ficaram para trás, e o que tem no nosso coração e na nossa boca é um novo cântico. Não é assim que Ele faz? Este menino veio com o propósito de ser luz e de trazer alegria a cada um de nós. Terceiro, este menino veio com o propósito de nos trazer libertação, verso 4. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Claro que aqui a ideia
Deus está falando da libertação que Ele dará para o seu povo também, aquele povo opressor. Mas Jesus é aquele que vem nos trazer liberdade de uma vez por todas. Ele é o menino que nos foi dado para promover libertação a nós. Primeiramente, a libertação à escravidão do pecado, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Romanos 6,18: e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. E a libertação do pecado, a libertação da escravidão que assolava aquele povo, da escravidão que assola a humanidade, a escravidão do pecado que assola a humanidade, só é caída estas algemas na pessoa deste menino que é Jesus de Nazaré. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigos definidos no singular. O caminho, o único caminho, não tem outro caminho. Eu sou a verdade. Não existe verdade relativa. A verdade não é relativa. Só esta afirmação já torna a verdade uma verdade absoluta. Ele é a verdade e Ele é a própria vida. Somente nele há vida eterna e verdadeira libertação. Ele nos liberta do domínio do pecado. A segunda coisa, Ele nos traz libertação a respeito da morte. A morte não terá domínio sobre nós. Por um tempo, ela pode nos vencer. A morte foi uma maldição que Deus não retirou do Éden, para que a gente possa entender o que o nosso pecado causa. O nosso pecado causa morte. Mas haverá um dia, quando Ele voltar nas nuvens, no seu retorno visível, físico e glorioso, os mortos vão ressuscitar primeiro. Jesus venceu a morte. Este foi o grande triunfo do cristianismo. É por isso que Paulo falou: morte, onde é que está a tua vitória, morte? Onde é que está o teu aguilhão? Porque o meu Jesus, aquele menino, venceu você, Ele ressuscitou. Natal, meus irmãos, é entender os propósitos revelados na pessoa de Jesus. Ele é a luz. Natal, meus irmãos, é se alegrar na pessoa bendita de Jesus e na sua obra. Natal é desfrutar da libertação que somente este menino pode nos proporcionar. E o texto continua, verso 6, aí vai falar um pouquinho sobre este menino que traz luz, que traz alegria, que proporciona libertação de verdade. Diz assim: pois um menino nos nasceu, ou seja, é um menino, um filho nos foi dado, o Filho de Deus. Deus nos deu o seu Filho, o seu único Filho, e o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Este menino, embora menino nascido, mas ele já nasce rei, governante, ele governa. Um Natal é submeter a este menino, a este homem que governa, se sujeitar à sua vontade, às suas leis, aos seus ensinos. Natal de verdade é ter a Cristo como Senhor absoluto e Salvador das nossas vidas. Dizer que gosta do Natal e que ama Jesus, mas que não obedece os ensinos do governo deste menino, é tudo menos amá-lo. É demonstração de ódio à sua pessoa e obra. Aquele que de fato ama, guarda os seus ensinos, guarda os ensinos deste menino, se dobra ao seu senhorio. Então o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Este menino é aquele que governa, e ele é maravilhoso conselheiro, porque ele é ele é a expressão, a própria sabedoria divina, que todos aqueles que vêm a ele recebem orientação para caminhar, vida transformada, vida de libertação. E ele não apenas age somente na nossa vida por meio de conselhos, mas com o seu próprio poder, gerando vida sobre vida, graça sobre graça, vida com abundância.
Ele é maravilhoso conselheiro. Se você nesta noite deseja desfrutar do verdadeiro Natal, renda-se a este menino, a este homem, que é maravilhoso conselheiro. Ele é a própria sabedoria divina. Ele é Deus poderoso, ou seja, este menino, ele é o próprio Deus encarnado. Ele tem autoridade sobre todo o mal que assolava a nação de Israel, e porventura o mal que nos assola, ele tem total autoridade para nos livrar, nos libertar, nos transformar e nos fazer uma nova criação, uma nova criatura. Se você entrou aqui nessa noite, saiba de uma coisa: este menino tem poder para salvar a tua vida e para fazer tudo novo na sua vida. Por onde ele andava, em Jerusalém ou na Galileia, alguma coisa extraordinária acontecia. E nesta noite, por meio do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo está aqui. E assim como ele nasceu em Belém, ele quer que você nasça de novo, mas nasça para ele. Então ele é Deus poderoso. E a última coisa, ele é Pai eterno e príncipe da paz. Príncipe da paz. Por que príncipe da paz? Está falando num contexto dos versos anteriores de guerra. Nos versos anteriores está falando de juízo de Deus, de destruição. Fala que este menino, trará então libertação a este povo, ao povo de Deus, mas ao mesmo tempo subjugará os inimigos. Ao mesmo tempo, ele é príncipe da paz. Porque este menino tem o título de príncipe da paz? Porque o texto não está se referindo a apenas ausência de conflito. O texto está falando de um restabelecimento, de uma intimidade, de um relacionamento com Deus que outrora foi perdido. Jesus é o príncipe da paz. Porque Paulo vai falar que entre Deus e os homens havia litígio, havia separação. O homem, por causa dos seus pecados, se afastou do príncipe da paz, se afastou do Deus eterno, e por causa disso a ira de Deus está sobre os homens. Mas este menino, ele veio com o objetivo de nascer e morrer, e quando ele morresse, ele satisfaria a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus, sem culpa, na certeza de sermos ouvidos, na certeza de que Ele entraria na nossa vida e transformaria o nosso coração. É este menino que nos religa a Deus, é este menino que permite com que Deus ouça as nossas súplicas, o nosso clamor. É este menino com que faz que Deus olhe para nós e nos chame agora de filhos. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu não conheço você. Mas este menino que nasceu para ser luz, ele quer ser luz na sua vida. Este menino que nasceu para trazer alegria, ele quer alegrar o seu coração com um novo sentido de vida. Natal é desfrutar desta alegria, é desfrutar da verdadeira libertação que há em Jesus, ouvindo os seus conselhos, se submetendo a Ele como Senhor, é entendendo que só Ele é capaz de nos ligar a Deus de novo. Isto é Natal, é Jesus entre nós, é Jesus reinando em nós, é Jesus operando em nós mudança de vida. Feche os seus olhos neste momento, vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Jesus, o Teu Filho. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o motivo do Natal. Ele é o sentido do Natal. Ele é o centro do Natal. Mas, Senhor, eu peço que nesta noite o Senhor possa
alcançar vidas daqui para a glória do Teu nome. Que essas vidas possam entender, estas pessoas possam entender que o Senhor é o centro da vida delas. Que não há outro motivo na nossa existência, se não for pela pessoa de Jesus de Nazaré. É Ele quem dá sentido à vida. É Ele quem nos liga a Ti. É Ele quem nos traz esperança. É Ele que nos dá motivo para viver e para caminhar. Tudo aquilo que nós fazemos e existimos é por causa de Jesus, o Teu Filho. Pai, nesta hora eu peço, alcança os corações, segundo o Teu propósito, segundo a eleição da Tua graça. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se você veio aqui nesta noite e quiser entender um pouquinho mais a respeito desse Jesus de Nazaré, deste Jesus do Natal, procure o pastor Joel, que está aqui nesta igreja. Procure os irmãos desta igreja. Peça para que eles possam te esclarecer um pouquinho mais. E você vai ver a diferença que Jesus vai fazer na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Daniel, que Deus o abençoe. Palavra de Deus com muita simplicidade, com objetividade e pelo poder do Espírito Santo, foi entregue aos nossos corações. Tome a decisão por Jesus. Essa é a mais importante decisão da vida, porque diz respeito aqui e depois, quando você deixar essa vida terrena para a eternidade. Há dois lugares distintos na eternidade: céu e inferno. Isso está na Bíblia, não é coisa de igreja, não é coisa de religião, é a realidade. Os que rejeitam o convite de Jesus em vida, não resolvem o seu problema espiritual com Deus através de Jesus, estarão separados dele na eternidade, nesse lugar de sofrimento. Certa ocasião, falando com uma pessoa sobre o inferno, ele disse: o inferno é aqui. Eu falei: poxa, se o sofrimento desse mundo fosse o inferno, eu queria ficar para sempre nesse inferno. Mas a Bíblia diz que lá é um lugar de choro e ranger de dente. A consciência das pessoas vai acusá-los eternamente pela rejeição do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. O céu, lugar de paz. Apocalipse diz que lá não há morte, não há choro. Estaremos na plenitude da glória de Deus. Aqui nós desfrutamos, mas não na sua plenitude, a paz e a glória de Deus. Lá sim, vamos desfrutar. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Entregue a sua vida a Jesus. Como pastor da igreja, estou à sua disposição. Temos aqui as reuniões domingo de manhã às 9 horas, estudamos a Bíblia em classe, né? Você tem a oportunidade de fazer perguntas, tirar suas dúvidas. O culto à noite, nesse horário das 18 horas, quarta-feira, também estudamos a Bíblia, temos um período de oração, estudo bíblico, estamos estudando os 10 mandamentos. Venha participar com a gente, vale a pena. Ok? Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Não saia, já estamos terminando. Aqui na cozinha há um lanche, há uma abastança de coisa muito gostosa. Ouvi outro dia uma família americana num filme, a mesa superlotada de coisa muito gostosa. Então o chefe do lar, o marido, o pai, pediu para os filhos, a esposa: vamos orar? E ele disse: Senhor, nós te agradecemos por esta mesa tão cheia de coisas gostosas, e nós vamos comer tudo, Senhor, mas não deixa a gente engordar. Então, faça essa oração e venha comer com a gente aqui. Há muita coisa boa aí. Você que nos visita, por favor, não saia correndo. Venha.
assim a gente vai se conhecer melhor, vocês vão conhecer a gente, não é? Eu costumo brincar, eu sou o pastor alemão, mas eu não costumo morder não, viu? Sou amigo de todos, os meus vizinhos me conhecem, sou uma pessoa muito simples, converso com todo mundo, brinco com todo mundo, então você é muito bem-vindo, ok? Muito obrigado, os irmãos do coral, o pastor Daniel, levem o nosso abraço, o nosso agradecimento ao pastor Nelson Pacheco, meu grande amigo, ele que me recebeu aqui no ABC, ele era pastor aqui, presidente da Ordem dos Pastores Batistas, ele pregou aqui na minha posse há 38 anos atrás. Eu estou aqui, já organizamos 3 igrejas, todas com pastores, né? Tem sido uma bênção o trabalho aqui em Vila Pires. Graças a Deus por isso, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino. Falai pelas montanhas, depois algumas comunicações ligeiras e já estamos encerrando. Mas vocês vão receber, todos vocês aqui vão receber uma lembrança. Lá atrás, a Ivone, com a ajuda de mais alguém, vai estar entregando para todos vocês, membros da igreja e os que nos visitam, vão receber uma gostosa lembrança, ok? E o pessoal do coral também, depois eu quero todos aqui na frente, também. É só em Vila Pires que acontece essas coisas. Vocês vão conferir que é só mesmo aqui em Vila Pires. Não é, Fernando? Fernando é prova disso. Vamos cantar então com alegria? Falai pelas montanhas. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu, nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e resplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu, que Cristo já nasceu. Ok. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, a oração final do culto. Depois ainda cantaremos o hino 100.
Só o refrão, né, Joyce? A última estrofe é refrão. Okay. Senhor Deus, mais uma vez, agradecemos pela alegria que invade o nosso coração, porque um dia o Senhor mandou Jesus. Oh Senhor, que grande revelação, a maior revelação do amor do Senhor que alguém possa conhecer. E Ele foi levado naquela cruz voluntariamente, entregou a sua vida para expiar os pecados de todos nós. Sepultado foi, mas ao terceiro dia ressurgiu gloriosamente da sepultura, subiu ao céu e em breve Ele vai voltar. Felizes são aqueles que com grande expectativa estão aguardando esse momento. Quem sabe ainda esta noite, enquanto estivermos dormindo, o Senhor virá buscar os teus remidos. Talvez amanhã, daqui um ano, não sabemos, só o Senhor o sabe, mas que o Senhor virá. Que cada pessoa aqui nesta noite possa estar seguro de que quando o Senhor chegar, subirá com Ele, ou mesmo quando partir, através da morte para a eternidade, vai se encontrar com Ele também. Senhor, e aqueles que porventura ainda estão em dúvida, não têm esta certeza, que o Espírito do Senhor toque-lhes o coração, para que ainda nesta noite façam a sua decisão por Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, sobre a vossa família, sobre os vossos filhos, enfim, sobre a vossa casa, sobre o labor das vossas mãos no decorrer dessa semana, e que a bênção da Trindade Divina alcance todos os teus filhos que estão espalhados por toda a face da terra, e todos digam amém. Amém. Pode se assentar um minutinho só, o coral vem aqui à frente, o pastor também. Já estamos encerrando, só mais um minutinho de paciência. Eu faço 3 áudios durante a semana, terça, quinta e sábado. Tem gente até nos Estados Unidos que ouve os nossos áudios. Aqui no Brasil, em vários lugares. Temos um caderno de oração, onde as pessoas fazem contato com a gente e fazem os seus pedidos, e diariamente nós oramos por estas pessoas. E sempre no final, depois da oração, uma breve mensagem neste áudio, eu me despeço juntamente com a minha esposa, com essa expressão: tenham todos um doce sono. Tchau, tchau. E esta noite foi espiritualmente muito doce. E o nosso sono vai ser muito doce. Mas eu quero adoçar um pouquinho mais a vida de vocês. E olha, é só em Vila Pires, ó, vale presença. Fala a verdade. Joyce, Ivone, entregue, cadê o pastor? Está aqui. Para o pastor, algo mais especial. Está lacradinho, novinho. Tá bom? Que Deus te... Você está começando a sua jornada de pastor, eu já estou terminando. Mais 2 anos, estou pendurando a chuteira não, porque não é futebol, né? As minhas ferramentas no ministério. Tá bom? Que Deus te abençoe. Dá um abração no Nelson Pacheco, viu? Gosto muito dele. Aprendi a gostar de você. Deus abençoe. Vocês vão ganhar também, já estão distribuindo lá, Ivone? Ivone, não estão distribuindo lá?
Já para o pessoal todo? Eu quero que todos tenham doce sono. Só na Vila Pires. Dá pra... A Belinha, eu falei que se ela cantasse, ela ia ganhar. Tá dormindo. Cantou bem, né, a Belinha? Tá no bom caminho. Todo mundo ganhou? Crianças, todas crianças? Aqui? Tá, ok. Vamos ficar de pé, então, cantando. Vocês podem cantar aí na frente. Vamos cantar, então, o hino de despedida, uma estrofe e o refrão. A saída não é por lá, gente, é por aqui, viu? O espaço não é muito grande, mas a gente vai se amontoar ali e a mesa está repleta, viu? Eu gostaria que vocês, visitantes também, meus vizinhos queridos, todos viessem aqui no salão anexo, ok? Participar com a gente. Cantemos.